Fala pessoal, hoje mais um episódio do The Boss Talk, esse podcast criado para a gente trazer mentores, caras que já são reconhecidos no mercado com a sua mentoria, fazendo um serviço de extrema qualidade, levando a diferença para os empresários. Hoje eu estou aqui com o Diogo Garcia, mentor da área de saúde, mais para médicos e dentistas, mas vou deixar ele se apresentar porque nada melhor do que o próprio. Muito obrigado por ter vindo, Diogo, se apresente. Satisfação. Valeu, Paulo. Prazer, Obrigado pelo cara. convite. Sou o Diogo Garcia, minha empresa é a DG Mentoria. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu tenho uma experiência, eu sou empresário e empreendedor já há mais de 20 anos e há 12 eu trabalho atendendo médicos, né? Venho de uma experiência com agência e sempre trabalhando, Paulo, a questão de posicionamento, marketing, estratégias comerciais para os médicos e profissionais da saúde. Eu percebia que esse tipo de entrega não era suficiente. Eu sempre gostei muito de desenvolvimento de gente e de projetos. Estudei bastante psicologia até antes de fazer a graduação. Então, hoje eu estou fazendo psicologia para aprimorar e trazer mais ferramentas para o meu trabalho. Mas eu percebia muito limitações do profissional da saúde e a minha agência já não entregava tudo que era necessário. Então veio a ideia de mentoria. A ideia de mentoria basicamente era com uma visão de negócio, né? Porque eu percebia que muito do que eu falava e sugeria até nos bastidores ali de qualquer campanha, de qualquer projeto, o meu cliente médico ou profissional da saúde, seja fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, ele não tinha compreensão, não conseguia entender. Então percebi que o pessoal precisaria de uma orientação mais direcionada. Aí veio a ideia da mentoria. O que eu posso te dizer? A gente está focado, a DG, né? É um projeto novo. Tenho essa experiência de 12 anos com profissionais da saúde, mas a DG nasceu agora em 2025 e a gente tem crescido muito. É assim, mentoria para mim é fundamental, né? A gente consegue direcionar, economizar tempo, né? Tirar os erros que o empresário comete aí durante a jornada. Eu tenho alguns clientes aqui na parte da contabilidade que são da área da saúde e vejo que eles são assim muito avessos às vezes até a um papel, a qualquer coisa assim fora da área deles mesmo, que é ali a parte da medicina, a parte. Como é que você consegue trazer esses caras? O que que você porque eu acho que a mentoria é muito mentalidade, né? Muito. O foco da minha mentoria é desenvolver mentalidade empreendedora e comercial para profissionais da saúde. Esse é o carro-chefe. Mas assim, tudo parte de conexão, né? Então, assim, a minha visão sempre foi de empresário. Mesmo na agência, sempre fui de empresário. Até é importante dizer um pouquinho da história, assim, eu tô no Rio há 14 anos, né? Eu sou de Santa Catarina, então iniciei esse projeto, a empresa com profissionais da saúde há 12, e eu fui ouvindo muitas dores do pessoal que para mim eram dores muito óbvias e fáceis de resolver. E o meu principal desafio, eu percebo, com o cliente da saúde, principalmente o médico, é vencer alguns tipos de preconceito, você sabe? A questão da venda, por exemplo, a questão comercial, ter uma consciência, uma mentalidade e uma postura comercial, para eles, para a grande maioria do profissional da saúde, é muito difícil. Então, a ideia da psicologia, inclusive, estou indo para o sexto período agora, é recente, não é uma intenção minha clinicar, mas eu percebo muitas ferramentas da psicologia que podem contribuir muito para que eu consiga facilitar essa compreensão, esse entendimento do meu cliente, sabe? Porque a mentalidade é um fator limitante. A maioria tem muito bloqueio, muita resistência, e o meu ponto de partida é sempre, Paulo, comentar que um profissional da saúde que tem consciência do próprio valor, desenvolve processos comerciais, desenvolve um comercial ativo, traz para ele resultados que ele nem consegue enxergar. Vou te dar exemplos práticos assim. A grande maioria tem uma questão de tempo muito complicada, né? Tempo para si, tempo para família, tempo para fazer um almoço às vezes com calma, sabe? Então, no projeto da mentoria, eu vou ensinando para ele como que ele pode delegar algumas tarefas que hoje ele sobrecarrega, se sobrecarrega. Então, a mentalidade vem de você ser empresário e não ser só médico, só dentista, né? Então, a partir dessa postura mais empresário, mais líder, ele começa a delegar funções operacionais que para a gente, como empresário, é óbvio. Mas para o profissional da saúde, por vezes, não. Tem algo de
autocentrar muitas decisões, sabe? Então eu vou tirando vários pesos das costas dos meus clientes e eles vão aumentando o faturamento em paralelo. Com isso, eles vão tendo mais tempo, mais lucro e, evidentemente, acaba resultando uma qualidade de vida muito maior. E, como você falou da mentoria, isso tudo, às vezes, com uma hora de conversa, a gente consegue ajustar. E, evidentemente, a gente vai aprofundando ao longo da caminhada, né? É, o que você falou que eu acho também importante é você como mentor, você foi buscar, né, fora a tua profissão, a parte que você já tinha desenvolvido ali até agora, você foi buscar uma nova faculdade para poder pegar novas ferramentas, para poder utilizar com os teus mentorados, né. Eu acho fundamental. E da mesma forma que eu sou mentor, eu sou mentorado, né? E a gente é colega lá no grupo SHP, que foi para mim uma felicidade muito grande, porque se você é bom em algo, sempre pode aperfeiçoar. Então tem macetes, tem métodos. A gente aprende com quem já trilhou, né? Então, importante dizer, eu não sou médico, mas eu sou empresário e entendo o médico. E a minha experiência de 12 anos me possibilita ensinar aquilo que eu faço. Então, aquilo que eu ensino é o que de fato eu faço no meu negócio. Delegar tarefas, ter uma conduta de comercial. E quando a gente foi para o grupo, e lá eu peguei mais ferramentas também, eu lapidei o meu processo. O que eu fiz a partir da mentoria que eu contratei foi lapidar meu processo como mentor. Então, eu acredito sim que qualquer grande mentor tem que ser mentorado. Porque sempre tem alguém que pode ensinar para você, da mesma forma que você também pode ensinar. E importante que eu acredito que o processo de mentoria ele não é um processo global, onde tudo que o seu mentor faz você tem que replicar. Eu acho que é por uma questão de demanda e necessidade mesmo. Então, é, um cliente meu que é dentista, ele vai aprender comigo questões que eu domino. Evidentemente, ele não vai aprender nada da odontologia comigo. Da mesma forma, o meu cliente médico, e é importante dizer, eu acho bem interessante, eu acho que você tem que ter uma postura como aluno. Você tem que ser um bom liderado também. Pra você ter uma noção, no meu grupo de mentorados hoje, eu tenho clientes de 30 a 71 anos de idade. Bacana. Você imagina um camarada que já foi presidente da Sociedade Brasileira da sua especialidade ser meu mentorado? Eu acho que exige uma carga de humildade muito grande. Entender que não sabe alguma coisa e se coloca nessa cadeira. Então, assim, eu tenho clientes com 10, 20, 30 e 40 anos de especialidade. Cara, outro dia eu conversei com um advogado, né, sobre isso, e esse advogado era um sócio mais novo, e ele falou: eu não vou conseguir, convencer meus sócios, porque ele já tem 60 e poucos anos, tem muitos anos já de escritório, então, mentoria para eles", eu falei aí eu fico assim, né, eles têm 60 e poucos anos, e eles não evoluíram ainda o suficiente para estarem tranquilos na sua profissão. E aí eles acham que uma pessoa de 40, que no caso sou eu, não tem o que agregar a eles. E às vezes até uma visão empresarial mesmo. É como advogado, se não for um bom advogado, nem, É nem, isso. nem começa, né? É no caso do teu meu médico, muitos, e eu tenho clientes médicos que às vezes ganham menos do que deveriam. E Mas, excelentes médicos. Paulo, isso é o que mais me impressiona. É, um profissional médico estuda pelo menos ali, um camarada jovem, seus 10 anos. Se o camarada fez a medicina, depois fez uma residência, a gente tem pelo menos 10 fora o que ele provavelmente estudou antes de fazer a medicina. Então, assim, um cara jovem de 31 anos de idade estudou muito para fazer o que ele faz hoje. Aí eu entrevisto, porque eu lido e entrevisto médicos todo dia, literalmente todo dia. Eu pego gente com doutorado, às vezes com pós-doutorado, e tem um faturamento abaixo de 25 mil reais. Eu fico assim, como que alguém estudou tanto, se dedicou tanto para o profissional? E evidentemente que 25 mil reais é uma boa renda para muita gente. Mas a gente está falando de alguém que se dedicou e muito, e por vezes tem ali funcionário, consultório, aí realmente não sobra. O faturamento é muito aquém do que poderia ser. Você tem uma noção? Eu tenho alguns exemplos bem interessantes, assim. Eu tenho um mentorado que tem seus 31 anos de idade, ele já tinha uma ideia de projeto educacional, já dava algumas palestras, era convidado porque é uma pessoa com bons resultados no consultório. A gente recebeu em julho, dia 1º de julho ele entrou no projeto com a gente. Em 3 meses, ele já tinha aumentado o ticket do valor educacional dele de X para 9x. E 5 mentorados ele já tinha.
Então ele teve o ROI, né, que é o retorno do investimento que ele fez com a gente, em menos de 3 meses. E já estava com 5 mentorados faturando 9 vezes. A gente está falando de uma evolução absurda, que para muita gente é quase que irreal. Não, é só com método. Método e trabalho. Um outro caso interessante que a gente teve também esse ano, uma dentista com o seu pós-doc, tinha lá um faturamento bacana na clínica. Paulo, a gente colocou algumas estratégias em prática. Ela teve o faturamento de um mês e uma semana. Estou falando de alguém que tem consultório há cerca de 25 anos. Só que ela é excelente tecnicamente e tem seu sucesso ali. Só que é muito aquém do que poderia ser. Você entende? Então, o que eu de fato gosto muito de fazer é um diagnóstico da realidade da pessoa e da profissional que ela é, e ali eu aponto caminhos possíveis. E eu vou por duas frentes. Ou consultório clínico, ou educacional, ou os dois. Então, quem tem um viés mais educacional gosta de ensinar, gosta de se preocupa com os outros, gosta de contribuir com a evolução do outro. Tem gente que tem uma trajetória como professor. A gente sabe a realidade do professor de maneira tradicional. Então, o que que eu faço? Poxa, vamos desenvolver um projeto educacional, só que com outro modelo. Então, a gente vai para o projeto de mentoria, por exemplo, que é um caminho super personalizado, possibilita que o mentorado saia de um ponto A para o B de maneira rápida, economia de tempo, economia de energia e economia de dinheiro. Então, o que eu gero para o meu cliente, ele possibilita também para o cliente dele. E a parte do consultório, clínica, porque como a gente é empresário, a gente tem uma visão muito clara de alguns processos necessários. Só que ele, que é um profissional da saúde, e às vezes não investiu tempo em gestão, em marketing, na parte burocrática, na parte tributária, etc., não tem nenhuma noção, a gente traz uma clareza. Então, Paulo, eu acho que poderia resumir assim o que eu acho que a gente contribui da mesma, compactua aí com a mesma opinião. Eu acho que a mentoria, eu penso e acredito muito nisso, é como se você ligasse uma luz na cabeça da pessoa, para ela enxergar o que ela não via como óbvio, sabe? Você falou do SHP, né, que a gente participa lá. E acaba que a gente cria isso também na nossa mentoria, em determinado momento, que a gente participa com vários mentorados ali dentro do SHP, a gente acaba é, participando de um mastermind, né? A Total. gente gera ali aquela conexão com pessoas que estão trabalhando num nível excelente, de excelência, e que faz a gente crescer mais. É uma ambiência muito poderosa. E você faz isso também? Você monta o teu grupo e bota eles para trocarem também entre si? Paulo, isso para mim é tão importante e assim, de novo, né? O mentor tem que ser mentorado, eu acredito muito nisso. E uma das coisas que eu realmente aprendi lá junto com você e com toda a turma, a minha primeira imersão foi em junho, eu tinha entrado no SHP em fevereiro, foi muito impactante para mim porque, como você disse, a gente encontra pessoas, pessoas, só que com resultados extraordinários. Então, aquilo que você entendia que era um lugar bacana e de sucesso, você percebe que é só um degrau dentro de uma escadaria que você não vê nenhum fim. Então, assim, a questão que você me pergunta do meu grupo, tem alguns pilares que eu defendo muito. A minha questão não é trabalho pelo trabalho e dinheiro pelo dinheiro somente. Eu acredito que a gente tem que ser muito assertivo no trabalho que faz, e a gente defende muito essa ideia de intensidade que distorce o tempo, né? Então, se você está indo no lugar, na direção certa, do jeito certo, com uma intensidade forte, você distorce. E para o meu público, por exemplo, uma coisa que eu defendo é inicie com a gente um investimento de 20 horas por mês. Mas priorize o seu sono, priorize a sua saúde. Então, eu defendo alguns pilares: educação saudável, atividade, esporte, sono. O meu grupo, quando o novo mentorado entra, e muitas vezes os meus clientes novos têm uma certa identificação com isso, porque eu falo muito disso, de qualidade de vida, mas não da boca para fora. Eu realmente falo aquilo que eu pratico. Então, faço atividade todo dia, prezo por uma qualidade de sono. O que que tem a ver com grupo? Eu estou falando de um grupo saudável. Eu ainda não fiz a minha imersão presencial solo, mas eu participei junto com nossos colegas lá da SHP aqui no Rio, e a gente percebe que todos defendem o mesmo tipo de conceito. Então, a ambiência traz isso, né? O próprio SHP, né? O Léo, o Caio, são pessoas que defendem muito atividade física, alimentação saudável. Então, eu tive essa identificação. Não por nada, eu entrei lá porque eu tive essa identificação. Então, o meu grupo hoje com a DG, que vem crescendo,
É muito engraçado, mas eu tenho ali triatleta, eu tenho gente que faz atividade e é realmente aficionado por esporte. Tem família, é a pessoa solo, mas assim, são pessoas com uma predisposição a ter uma vida de fato equilibrada. Não é aquela pessoa, não é aquele foco no workaholic de antigamente, sabe? De durma menos e trabalhe muito mais. Não defendo essa ideia. É, porque fala-se muito sobre isso e às vezes as pessoas acham que é clichê, mas realmente não tem como você estar performando bem profissionalmente se o teu pessoal tá quebrado. De maneira alguma. Eu até estava assistindo há pouco uma outra entrevista de um colega nosso lá, que é o Thiago Volpe, né, que é nutrólogo e super bem conceituado em São Paulo. Ele defende muito esse negócio, né, de você ter toda uma consciência de saúde, né? E eu realmente me identifico e replico, assim. Então, eu acredito nisso. Você é uma pessoa saudável, que tem bons hábitos, eu acredito que os teus negócios vão numa potência ainda maior. É porque é o que a gente fala, né? A mentoria você passa uma parte técnica para eles, né? Da parte comercial, mas é, tem que trabalhar a mentalidade tanto para ele entender que aquilo que ele está ganhando é muito aquém do que ele poderia. Você Isso, tem essa parte da profissional mesmo, né? Da coisa comercial, mas você vai também na parte humana para que o cara tenha não só total. ali a qualidade de vida, ele entender que ele tem que ter também ali uma casa Sim, muito sim. tranquila, né, cara? Porque a gente, o dia a dia do empresário, ele é trabalho, consome a gente. É trabalho e por vezes a gente fala muito sobre isso, né? Tem um quê de solitário, né? Sim. Porque, afinal de contas, se você tá liderando o teu negócio, às vezes é difícil você compartilhar com alguém do lado. Afinal de contas, você tem a tua equipe que está ali à tua disposição, mas está esperando um direcionamento seu. Então, vem para mim aí também a outra necessidade da mentoria. É alguém que já está num outro degrau acima de você em algum aspecto e você pode ter ali alguma orientação. Mas isso que você está falando do equilíbrio, em- eu sou uma pessoa que eu faço análise, né? Eu faço terapia há muitos anos, há quase 10 anos. E eu sou um profissional, eu sou uma pessoa e um profissional que não só defende, que respeita muito o profissional da psicologia. Então, já tive alguns terapeutas, faço minha terapia frequentemente. Inclusive, eu estava assistindo uma entrevista do Joel com outro entrevistado que falou sobre a importância da terapia. E eu replico isso. Então, assim, eu não entrei na psicologia à toa, porque eu acredito que para você ser um bom mentor, você também tem que ter grande conexão com o seu mentorado. Então, na minha clientela, por exemplo, eu tenho gente com doutorado em psicologia, que é meu mentorado. Mas eu tive uma boa leitura de entender que é uma pessoa que veio de uma origem mais humilde, que estava com receio de, inclusive, de crescer, porque isso faz com que a pessoa distancie da família, que é de uma origem mais humilde. Então você entende? Olha quanto de mentalidade a gente tem que trabalhar. Só que eu só percebo isso por uma questão empática. Eu tenho que ter, como a minha antiga terapeuta falava, uma postura clínica, né? Eu preciso me inclinar ao outro para compreender que o outro tem algumas necessidades que não são óbvias. E isso que não é óbvio, eu percebo desde a reunião de venda. Porque a minha reunião de venda, como a gente aprende e hoje entende, né? A mentoria já inicia na reunião de venda. O que que é uma reunião de venda? É uma reunião para entender se a pessoa que está na sua frente tem a possibilidade de se conectar com você e aprender com você. E para isso, essa questão da postura clínica e de escuta ativa, para mim é fundamental. E eu replico isso para minha equipe também. Entendam que a gente está lidando com pessoas. Então, do outro lado, tem alguém que pode ter passado por um divórcio, ter perdido o pai, ter perdido um filho. Sim, acontece. E acontece com frequência. Você vai lidar com alguém que acabou de estar com, que estava grávida e a filhinha está no UTI. Então, assim, tem várias questões sensíveis que, se você tiver ali só como em- um entregador de resultado como você falou, de técnicas, você vira mais uma máquina e não é a ideia. Eu acredito muito nesse poder da mentoria porque é muito de pessoa para pessoa com muita conexão. Então você não é. É importante dizer a diferença de mentoria, de consultoria e de curso online, né? A gente não entrega um curso genérico, com login e senha para qualquer um. A consultoria eu não faço pela pessoa, eu sou mentor. E para ser mentor, eu oriento, né? Eu não sou pai nem babá. Isso é importante. E é importante também você filtrar o teu mentorado logo no início.
Porque se a pessoa vem com uma expectativa de contratar uma mentoria e ter alguém que faça por ele, tá no lugar errado. E hoje, Paulo, é legal dizer, eu já tive a oportunidade e a necessidade de demitir alguns clientes, porque não tinha um perfil. E hoje eu tenho mais e mais clareza disso. Então você imagina quanto profissional da saúde tem a necessidade de ter uma vida mais equilibrada. A maioria. Sim. Mas não é para todo mundo, porque não é todo mundo que está disposto a. E às vezes eu pergunto, Paulo, você faz exercício físico? O que é exercício físico? É você fazer, 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 fazer. E o resultado não acontece no dia seguinte. É resultado de 6 meses, de um ano. Você vai levar para qualquer esporte, a musculação, que você vai lá na academia, todo dia. Arte marcial, se treina todo dia, todo dia, todo dia, para ir subindo o nivelamento ali, é uma faixa branca, uma faixa azul, com vários graus. Então, assim, não é da noite para o dia. Mas o projeto de mentoria, com toda certeza, tem um fluxo muito mais otimizado. Dá muito resultado. E o que você falou, né? Na reunião de venda, a gente já faz até essa análise para ver se realmente aquela pessoa que está ali na nossa frente, ela vai ser um. Ela vai também aproveitar do que a gente tem para ela. Porque o mentor, ele vive também dos resultados do mentorado. A gente não pode Sem só dúvida. simplesmente pegar, ah, bota essa pessoa aqui para dentro, não tem resultado, ele vai acabar jogando a culpa, né? Porque as pessoas têm essa é muito mais fácil para a pessoa jogar a culpa no outro. Então a gente não quer isso. A gente, na própria reunião de vendas, a gente já faz uma análise para ver se a gente vai conseguir extrair a parte boa dali do mentorado. Às vezes a gente pega uns cases, né? Como você apontou no começo, esse cara que fez 9 vezes o resultado em quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Quer dizer, esse cara é um. Cê- Para ele tá bom, tá maravilhoso, e para você é um case de sucesso, né? Você valida o que você tá criando, né? E Paulo, é isso, assim, você ensina aquilo que você faz. E eu tive esse tipo de resultado. Eu entrei em fevereiro, quando eu fui para o SHP na imersão, eu tinha tido um resultado para mim muito expressivo. Então a gente teve um faturamento muito grande em pouquíssimo tempo. E eu comentei com o meu mentorado. É possível. Hoje em dia, para você ter uma noção, o meu programa principal é um programa anual. Se a pessoa, eu falo assim, numa condição pessimista, em 6 meses ela tem ROI. O que ela investe num ano, durante um ano, em 6 meses, sendo muito pessimista, ela consegue ter ROI. Devagar. Mas ela consegue em 3 meses. Ela pode em 3 meses. Só que ela pode, na verdade, em menos tempo. Então, assim, a mágica, que não é uma mágica, que é só uma técnica aplicada, e eu fiz isso, eu tive ROI em um mês. Eu investi num programa de mentoria na época que o SHP tinha uma versão mais simples, eu tive ROI em um mês. Depois eu fui para o Master, eu tive ROI em 3 meses. Então, assim, eu tive esse resultado. E eu falei, é possível. Hoje em dia, quando qualquer cliente chega, eu falo, você não tem essa obrigação. Com 20 horas por mês, você se dedicando, você tem um crescimento que, com toda certeza, olha só, Paulo, que coisa impressionante, né? É o teorema de Pareto, né? Você consegue, investindo 20% do teu tempo, ter um percentual ali de 80% do faturamento anterior. E aquele tempo que você investe 80%, você tem a tua renda se torna 20% do teu faturamento. É impressionante, mas é totalmente possível. E você sabe que essa questão da mentalidade é tão, tão forte que pessoas que estão fora desse universo que a gente participa da mentoria, por vezes, acreditam até que é uma coisa meio fictícia. Não, é totalmente real. E vou falar, as questões que a gente tem, como você falou da ambiência, né? A gente convive com gente de extremo sucesso e resultado, as cifras vão ficando cada vez maiores e são pessoas iguais a gente, só que estão seguindo um ritmo intenso e com uma mentalidade muito apurada. A questão é, cada um tem um tempo para girar a chavinha. Talvez tem pessoas que não girem, mas assim, o que que eu percebo e cobro? Você está seguindo a técnica? Você está seguindo o método? Porque você me falar assim, não consegui, e eu dei uma tarefa bem prática. Faça passo um, 2 e 3 e me traga. Se a pessoa fizer e não conseguir, eu vou ajudar. E eu tenho o maior prazer, Paulo. Você falou assim do o sucesso do mentorado, né? Esse cliente em específico, que eu falei para você, que você comentou aí que foi realmente de muito sucesso, a gente tem trocas, inúmeras trocas de áudio no WhatsApp, e eu tenho domingo, que eu tava dando assistência para ele. Ele falou, Diogo, surgiu uma situação. Eu tenho o maior prazer. E vou falar para você, sabe o termo Ikigai do japonês? Sim. Eu achei o meu.
Eu sou um apaixonado por empreendedorismo. Eu sou empreendedor desde molequinho, sempre fiz o meu próprio dinheiro. Assim, sou de Santa Catarina, vim para o Rio, com o objetivo de crescer profissionalmente, abrir o meu negócio, sempre tive essa fome de crescimento. Então, assim, quando eu entrei, nesse projeto de mentoria, eu percebi que não só o meu projeto eu poderia desenvolver. Eu desenvolvo projetos novos a cada mentorado que chega. Então, para mim, é de um prazer absurdo. Eu tenho um prazer muito grande em fazer o que eu faço. E eu acho que isso é importante também para qualquer pessoa que desenvolve ou está procurando um mentor. Entenda o que motiva essa pessoa. Porque o dinheiro, de fato, vai ser consequência. Sim. Então, eu tenho um prazer enorme em qualquer passo que um mentorado dá. E esse pode ser um mentorado de 30, como pode ser um senhor de 70 que me chama para visitar a família dele em Brasília. Você tem noção? Então, assim, acaba se tornando amigo, né? Muito legal. Você falou que, né, tem ali, começa na reunião de venda, ali o primeiro contato, você já começa ali a trabalhar, né, o teu mentorado. E aí, qual é o próximo passo? A primeira reunião, assim, reunião número um. Como é Legal. que você trabalha com esse mentorado? Paulo, hoje em dia, conforme a gente vai aprimorando os processos, né? Como para a pessoa se permitir crescer, ela precisa mudar a mentalidade. Eu realmente, se eu tive uma, duas, pode até ter três reuniões de venda até o fechamento, tem cliente que a gente tem uma identificação e já fecha, mas não é a maioria. Principalmente quando você vai aumentando o teu ticket, as decisões vão demorando um pouquinho mais. Mas tudo bem, isso faz parte. Então, por vezes, com uma, duas, três reuniões de venda, até o fechamento, a pessoa entrar para a empresa, eu já tenho muita informação dessa pessoa. Então, assim, a minha equipe ela passa um formulário diagnóstico para entender qual é o momento, porque eu já tenho muitas informações. Todas as informações eu gravo, tomo nota e estudo, né? Então, eu pego essas informações que eu já tinha e forneço muita ferramenta para o mentorado que acabou de entrar, para ele consumir antes de chegar na primeira sessão. Porque para mim é muito importante isso. Para ganho de tempo, inclusive dele. Então, assim, eu vou passar para ele alguns dos encontros que a gente já teve em grupo. A gente faz, na minha mentoria, a gente faz encontros quinzenais, que a gente chama de Hot Seat, né? Então, eu trabalho encontros focados em mentalidade empreendedora, mentalidade comercial, técnica de venda, a venda em si, rotina. Então, eu pego esse conteúdo, forneço para o mentorado para que ele já tenha um background, né? Então, assim, ele já chega na primeira sessão para não fazer perguntas básicas, porque, afinal de contas, ele contratou um serviço para ter uma otimização de tempo. Então, não faz sentido, na primeira sessão, ficar fazendo perguntas rasas ou ficar falando aquilo que ele já poderia ter consumido. Então, para otimizar o tempo de todo mundo, eu forneço as informações. Então, na primeira sessão, eu realmente já começo a desenvolver um plano de ação. O meu cliente, com 3, 4 encontros, ele já sai com um mapa mental desenhado e um plano de ação. Ele já pode, dependendo do estágio que ele estiver, com 2 reuniões de venda, desculpa, com 2 sessões comigo, já sair pronto para uma reunião de venda. Que aí 2 sessões seriam em um mês, de 15. Depende. A minha sessão é de 1 hora. Já teve casos de uma cliente, por exemplo, que ela chegou com tanta fome e com tanto potencial que eu fiz uma sessão dupla. Então ela já saiu meio que direcionada. Mas com 4 sessões, ou seja, 4 horas de sessões no máximo, a pessoa já tem ferramenta para começar a vender. Porque afinal de contas, o que ela vai aprender comigo é se valorizar e se vender. Se a pessoa é uma boa pessoa, se a minha cliente, né, o meu cliente que acabou de chegar, já tem noção comercial, eu vou aprimorar e potencializar isso ao máximo. Se não tem, eu tenho um pouquinho mais de trabalho, e aí vem essa questão das ferramentas em paralelo, né? Mas, Paulo, o meu foco desde o primeiro momento é fazer com que ela enxergue que a gente está montando uma estrutura que, uma vez pronta, que não demora, 4 sessões a gente consegue, ela já vai ter algo tão mais potente do que a carreira dela principal, ou por vezes mais potente, financeiramente falando. Estou falando, por exemplo, um cliente que chega, que tem uma trajetória, por exemplo, na saúde de 20 anos, eu vou desenvolver um projeto de mentoria para que ela venda no mínimo por R$ 20.000 por ano. No mínimo por 20. Por vezes por 30. Então, se ela sair com três, 4 sessões comigo, pronta para vender uma mentoria de 30, e ela pode vender durante um mês inteiro de 30,
com uma margem de lucro muito interessante, acima de 70%, ela já teve ali uma lucratividade muito interessante, com investimento de tempo muito pequeno. Com certeza. Aí já tem, ela já tem ali uma noção de que o ROI tá muito próximo, né? E é o que a gente trabalha, né? Sempre no focado no ROI. E, Paulo, para complementar a questão do ROI, o ROI mais talvez procurado e desejado é o financeiro, mas tem outros tipos de ROI, né? O retorno do investimento, para alguns, por exemplo, para alguns clientes, vem de ordem emocional, ocupacional, inclusive. Eu tenho cliente que já replicou e já me divulgou e nem teve o ROI financeiro. Mas, por exemplo, ele já está tendo uma expectativa de continuidade profissional que ele nem via. Imagina uma pessoa que é cirurgiã. E, enfim, esse sujeito como cirurgião, ele tem ali um tempo, vamos dizer que está com alguma questão física que impossibilita de ele seguir por muitos anos. Só que ele tem uma expertise acumulada absurda. Essa pessoa é muito admirada, ensina muita gente, só que não vai mais conseguir operar daqui a 3, 5 anos. O que a gente faz? Um projeto de mentoria possibilita que essa pessoa repasse, replique tudo que sabe, ou parte do que sabe, de uma outra forma. E para ela é muito importante também que ela se vê assim, caramba, eu não me via parando de trabalhar. Porque não necessariamente trabalha porque precisa, mas porque tem prazer. Sim. Só que da forma tradicional não conseguiria mais. Então, quando eu apareço e apresento um projeto educacional, de mentoria, é um novo caminho que se abre. A gente está falando de alguém com 70 que, por vezes, pode trabalhar mais 10, 15 anos. E legal que você trabalha mentoria para a área da saúde. No Sim. entanto, você forma também mentores que provavelmente vão atuar na área da saúde. Sem E dúvida. você não tem a preocupação, né? Porque tem as mentalidades, né? A mentalidade menor, ela fica assim, pô, como é que eu vou ficar criando mentores que vão concorrer comigo? Legal, esse teu comentário é super importante. Vou falar de um outro. Eu tenho dois clientes que têm uma situação parecida, um fisioterapeuta e um nutricionista. O nutricionista, ele já está com o seu consultório, vamos dizer assim, já bateu no teto, já está tendo resultados muito bons. Então, o que é que a gente fez? O projeto de mentoria dele possibilita treinar novos nutricionistas. Então, ele cresce, porque ele cresce como mentor, e capacita outros nutricionistas. Só que ele queria trazer gente para o consultório, para que pudesse fazer parte da clínica dele. Então hoje, ele ganha dinheiro treinando gente, oferecendo a própria mentoria, as pessoas se capacitam e ficam prontas, e ele vai filtrando quem tem mais capacidade e perfil para trabalhar com ele na clínica. Então ele ganha como mentor e ganha como dono da clínica, trazendo gente que ele percebeu que tem muito potencial. Isso aconteceu mesmo com um fisioterapeuta. Uma clínica super estabelecida, público A. Ele falou, Diogo, eu passava X tempo treinando gente. A pessoa ficava comigo 3, 4 anos, depois saía e, por vezes, levava alguns dos clientes. E a minha sugestão foi a mesma. Por que você não treina essas pessoas e ganha por isso? Então você treina como mentor. A pessoa vai poder ficar com você, se quiser. Ou se por acaso em algum momento quiser sair, vai sair, mas você ganhou com isso. Então, isso tudo é o quê? Mentalidade comercial e empreendedora. Você pensa o todo sempre como que você pode entregar valor e gerar valor para si. Sem essa mentalidade pequena que a concorrência vai tomar o Exatamente. meu, né? A Até minha, a minha mentoria ela é também, né, para contadores. Então, você imagina, se eu ficar preocupado que eu estou ensinando o contador, que às vezes não tem a visão que eu tenho, a ter, e por isso eu estou diminuindo o meu mercado, né? Ô Paulo, até porque assim, a nossa obrigação como mentor é crescer sempre. Então, em algum aspecto, o nosso mentorado nunca vai chegar na gente. Ele pode chegar em níveis, pode até faturar mais. Não é a questão. Porque você é único, eu sou único. E se a gente está em busca, e a gente, por vezes, não busca um mentor somente. Então, eu estou lá no SHP, mas a gente tem um outro colega que é o Henrique. O Henrique trabalha com mentoria de vestimenta masculina, né? Eu tô engatinhando ainda. Mas olha só que legal. Ao invés de eu ficar pesquisando, contratar alguém para me ajudar esporadicamente num evento, eu contratei um mentor para me ensinar como que eu me visto de mim mesmo, com o meu conceito visual, etc. Então, assim, eu sou um cara que faço esporte, ando de motocicleta, sou um cara que gosta de Harley Davidson. Então, assim, eu não quero ter um perfil, por exemplo, padrão de terno, tradicional como mentor.
Então eu vou buscando, o meu estilo. O que que tem a ver com isso? Eu estou sempre crescendo. Então, posso contratar a mentoria do Thiago, por exemplo. Para quê? Para buscar o Thiago Volpe, para trazer performance, para mais saúde, me aproprio cada vez mais. Então, assim, eu vou me tornando cada vez mais rico, né? Eu vou me tornando um mentor com mais valor e Mais único. mais único, sem dúvida. A gente trabalha muito isso. Porque não tem. Tem muita gente que trabalha com profissional da saúde, tem muita gente que oferece mentoria para profissional da saúde. Qual é o meu diferencial? Primeiro que, por exemplo, a gente tem lá o nosso amigo Bruno Palladini. O Bruno, ele é médico e oferece mentoria para médico, mas o olhar dele é de médico. O meu olhar é de empresário. E o meu olhar de empresário com foco na mentalidade, com uma sensibilidade da psicologia. Então, assim, eu não posso parar de crescer e de me autocapacitar e de me capacitar. Então, estou sempre buscando mais e mais informações e ferramentas. Então, quem está comigo, se passar um ano comigo, daqui a um ano a pessoa vai estar evoluindo também. Porque eu também estou trazendo novas frentes, novos horizontes. E a minha equipe é a mesma coisa. Então, assim, você falou até antes do nosso papo iniciar aqui, né? O valor que você dá para a sua equipe no seu negócio. Eu penso da mesma forma. Porque eu não penso num crescimento solitário, eu penso num crescimento como um todo e todo mundo crescendo. Mas para isso você precisa expandir visão. Então eu expando visão, aprimoro meu repertório, e isso tudo eu vou repassando para o meu mentorado. Então, eu não acredito que a gente chegue num ponto final. Porque se a gente está em busca de crescimento, a gente está evoluindo sempre, todos os dias. Não, isso se você é mentor e não pensa assim, acho que é uma coisa que a gente já tem que conversar, né, com o pessoal que está querendo ser mentor e acha que, por mais até que já tenha excelentes resultados, né, a gente nunca para. Se a gente parar de crescer e daqui a 6 meses a evolução, e hoje com o ritmo constante de evolução que a gente tem no mundo, né, em 6 meses a gente está defasado porque Total. achou que não tinha mais o que aprender. Paulo, eu sempre faço um paralelo com o esporte, sempre. Eu comecei a praticar Kung Fu, né, arte marcial, com 17 anos. O mais interessante é que você chega dentro de uma sala de treino, você faz um treino hoje. Se você se afastar e voltar daqui a 6 meses, o teu colega, que era mais fraco, inferior, etc., tá voando. E eu acho que exige muita humildade. Eu comecei a aprender, eu tô afastado, quero voltar agora para o jiu-jitsu. Entrei como faixa branca sem entender nada, uma arte marcial totalmente diferente. Mas o que eu mais admiro é a humildade, porque entrou no tatame, tá todo mundo ali para aprender, porque não existe. O camarada pode ser faixa preta com 5 graus, ele tem alguém para aprender e tem para aprender sempre. Então, eu faço esse paralelo com o esporte sempre porque todo mundo domina muito alguma coisa. E o foco da mentoria, inclusive, como dica para a turma, às vezes a pessoa não entende isso. Mentoria é sobre você ensinar para o outro aquilo que é óbvio para você. É óbvio. Eu sei vender. Eu sei fazer um processo comercial. Eu sei olhar para alguém, me conectar e fechar uma venda desde quando eu era muito menino. Só que, apesar disso, Paulo, eu estudo venda todos os dias. Todos os dias. A minha equipe, todo dia, recebe um podcast que eu sugiro. Falei, estude. Aí, é podcast do Léo, da Thaís, do Joel, do Caio, Caio Carneiro, a Thaís, que é do SHP, né, do grupo, uma leoa como vendedora. Sensacional. Então, assim, eu tô todo dia, literalmente, não é da boca pra fora. Eu tenho uma mania, né? Alguns não conseguem, mas eu vou pra musculação todos os dias e eu vou com um fonezinho e eu não tô ouvindo música, eu tô ouvindo podcast. Então, assim, não é que seja mais saudável, mas é assim, pelo tempo que eu tenho, é onde eu invisto. Então, eu tô todo dia me capacitando. E não é só sobre a venda. Eu tô ouvindo entrevistas e podcasts de assuntos diversos. Para, como eu já disse aqui, aumentar repertório. Porque venda é conexão com o outro. Então, como que eu me conecto com um rapaz de 30 anos? Como que eu me conecto com um senhor de 75? E até replicando alguns conceitos que a gente defende também, prospecção como estilo de vida, eu não sei se essa frase é do nosso mestre Davidson Carvalho lá do Doc For You. Não sei se é dele. Já ouvi do Caio também, Caio Carneiro. Mas eu vivo isso a vida inteira. Então tava brincando com você, né? Eu fui fazer um curso de pilotagem com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Fiz o módulo 1, fiz o módulo 2. Eu tô lá e eu tô falando sobre o que eu faço de maneira totalmente natural e saio lá com 10, 15 contatos com frequência. Porque para mim é normal.
tô conversando, tô prospectando. Por quê? Eu tô me conectando. Então você precisa ter repertório de vida para se conectar com o outro. E o outro a gente não sabe. Vou falar sobre moto com quem detesta moto? Não. Vou falar com alguém sobre arte marcial que é totalmente sedentário? Não. Mas se a pessoa falou de filme, poxa, eu gosto de filme de um filme de tema X, gênero X, eu tenho repertório. Então a gente tem que ter uma noção, vamos dizer assim, básica para se conectar com quem quer que seja. E eu falo muito sobre isso, assim, você não precisa ser um grande especialista sobre um tema para você se conectar com o outro, mas você tem que ter alguma noção. Com A- certeza. E, importante, Paulo, que eu acredito, você sempre tem algo que você domina muito para contribuir com o outro, seja ele quem for. E eu falo isso com a minha equipe e eu falo isso com meus colegas mentores, né? Do outro lado, quando você vai conversar com alguém, esse alguém pode ser uma pessoa bilionária. Se você tiver uma escuta ativa, se você tiver conectado de fato com aquela pessoa, você vai ouvir alguma coisa que ela compartilhou que você vai poder ajudar. Se a pessoa é muito bem sucedida em qualquer segmento, você vai ouvir alguma coisa que pode ajudar. A tua expertise serve, só que você tem que ter escuta para isso, né? É isso. Isso é muito. A mentoria, ela, método socrático, ela fala muito sobre isso, né? Sobre a escuta e sobre fazer as perguntas certas, né? E aí é onde a gente consegue tirar, porque a gente não. Às vezes tem um mentor que ele trabalha com alguns tipos de empresas diferentes, então ele não consegue saber o que que aquela empresa, tão bem daquela empresa quanto o dono. Mas se ele souber fazer as perguntas certas, ele consegue tirar a resposta que vai fazer a diferença na vida daquele mentorado. Eu queria saber o seguinte, que você desse, vou te pedir para dois públicos. O primeiro é, se você tivesse que dar duas dicas para quem quer ser mentor, quais seriam assim as duas principais dicas? Sei que tem muita coisa que é necessário a gente mudar e pensar, mas duas dicas para quem quer hoje começar a ser mentor, que já tem um know-how e que quer começar a ajudar as pessoas. Quem quer ser mentor, para mim o primeiro passo é quem que você enxerga como o ideal que está no lugar que você gostaria de estar? Busque aprender com essa pessoa. Para você ser mentor, você tem que ser mentorado. Eu comecei minha mentoria sozinho durante um tempo, mas no processo de aprimoramento da minha mentoria, eu percebi que eu precisava de um mentor. Então, o primeiro passo para mim é de fato você se colocar como aprendiz. Como é que você vai ensinar algo que você não sabe? Tudo que você acumulou ao longo do tempo na tua expertise, sem dúvida você aprendeu com alguém. Então, Paulo, para mim é importantíssimo, eu defendo isso inclusive na minha área, enfim, que eu estou estudando da psicologia. Como é que alguém vai ser um psicólogo de alguém? Isso é uma discussão que eu tenho inclusive com colegas. E nunca sentou numa cadeira para ser paciente de um outro analista, de um psicólogo. Então eu acredito muito nesse lugar, sabe? Então, primeiro ponto, é, procure, investigue quem está num lugar que para você é um lugar referência e se coloque para aprender com essa pessoa ou com alguém que seja similar. Segundo, que para mim está muito associado, existe uma questão de humildade muito grande. Você tem que ter uma humildade para entender que você precisa aprender sempre, inclusive para ensinar aquilo que você já domina, que é seu. Paulo, determinação. Eu ensino determinação. Eu não consigo fazer você ser determinado, mas eu ensino. Eu acho que o mentor, ele tem que ser extremamente determinado na missão. Hoje, eu tenho uma missão muito forte, assim. Eu trabalho com profissionais da saúde, né? O meu cliente é profissional da saúde. Quando eu vejo uma pessoa extremamente talentosa, com uma qualidade de vida aquém, com faturamento baixo, eu me sinto na missão de fazer essa pessoa enxergar que ela precisa mudar. Eu não tenho. Eu faço todo o possível para isso. Então você tem que ser muito, muito determinado, resiliente para fazer isso. E, evidentemente, associei isso a uma sensibilidade de entender que não é para todo mundo. Você falou a gente saber, né, a humildade. Eu, quando fui para o SHP, eu tinha muito conhecimento do que eu fiz, né, do que eu criei aqui dentro do meu escritório, fiz um bom trabalho aqui dentro, mas eu não sabia como colocar isso numa mentoria. Eu não sabia estruturar isso, como é que eu vou passar, porque assim,
eu fiz, muita coisa eu fiz errando, aprendendo, entendendo, mas como é que eu passaria isso para um mentorado, né? Quais seriam os passos? Até outro dia teve o Flávio Augusto falou assim, não, se você chega na reunião de mentoria lá, numa sessão, você joga muita coisa, o cara trava. E Perfeito. eu tive isso. Eu peguei era um advogado, e aí trabalhando com eles ali, eu joguei muita informação sobre precificação, porque advogado tem lá uma dificuldade com números e tal. Então eu joguei muita coisa sobre precificação, sobre a mentalidade empresarial, sobre vendas, sobre. Ele parou. Ele não conseguiu sequer preencher uma planilha que era Sim, necessária. sim, sim. Então, assim, quando a gente busca ser um bom mentor, a gente realmente precisa dessa humildade e falar assim, tá, eu fiz um excelente trabalho aqui, mas como é que eu vou passar isso? É, Como é que eu vou extrair, como você falou, eu não consigo obrigar ele a fazer, mas eu consigo técnicas que eu vou conseguindo puxar. A maioria deles, obviamente, tem lá os seus 20% que não tem jeito, e aí, se for o exato. caso, a gente, né, demite, porque não porque é bonito demitir, mas simplesmente porque não vai ser bom para ele, não vai ser bom para mim, não tem porque a gente continuar nessa parceria. Sim, Mas foi muito bom. Uma das coisas que eu tive no SHP, né, das vantagens, das várias, foi isso de conseguir estruturar minha mentoria do jeito que eu ia passar, né? Como é que eu teria aquela cadência para que a pessoa não se perdesse ali, para que ela não perdesse a vontade até, né, de falar assim, não, tá muito longe. Pô, ele botou tanta coisa que eu tenho que fazer que eu tô muito longe disso, eu desisto, né? Paulo, isso que você está falando é tão importante. E eu lembro do meu primeiro professor, que foi muito importante de Kung Fu, Reinaldo, ele está na Argentina hoje, e ele me deu um exemplo assim, que a arte marcial é igual uma torneira pingando. É gota a gota, gota a gota, gota a gota, mas o balde enche. Então, assim, tem gente que tem possibilidade de encher mais rápido, outros não. Esse exemplo, eu tenho alguns exemplos de gente que já vem muito forte, com muita fome. Foi meu caso no SHP. Eu não tinha outra coisa. Eu queria fazer acontecer e eu tinha um prazo, né, pequeno, né? Eu entrei em fevereiro, não estava no momento pessoal bom, eu tinha muito pouco tempo para investir na mentoria, mas quando eu soube da possibilidade de estar na imersão com vocês, mas para estar na imersão lá em junho, eu precisava não só estar na imersão, eu queria pegar a plaquinha de faturamento e para o número que eu queria, eu tinha que fazer muito. Então, assim, eu caí dentro do objetivo e fui. Então, eu não fui de gota a gota, mas eu já tinha musculatura. Então, é importante, a gente falar muito sobre a musculatura comercial, né? Então, a tua sensibilidade como mentor, de olhar para o mentorado e perceber, essa pessoa pode pegar mais peso. Faz um paralelo com a musculação. Cara, tem gente que nunca treinou. Você vai chegar lá, se você for colocar um treino mesmo mediano ali, a pessoa vai ficar toda dolorida no dia seguinte, ou talvez uma semana. Então, calma, entenda o outro. Eu acho que é muito da sensibilidade do mentor perceber o outro. Então, tem gente que pode receber um pouquinho mais de energia e de informação, outros não. E aí, fazendo um paralelo também com a engenharia, né? Antes de aparecer a construção, existe uma estrutura do solo para baixo, né? Que é tão importante. Não, não é importante, é fundamental. Fundamental. Então, assim, tá acontecendo, existe uma estrutura. E tem gente que tem pressa, né? Tem pressa. Daí você pergunta: tá seguindo o método? Já colocou em prática tais demandas, tais tarefas que a gente combinou? Não. Não tem milagre. É trabalho. Só que o grande lance da mentoria é que é um trabalho orientado, né? Por alguém que já fez. Então, assim, quanta energia, Paulo, quanto dinheiro que você economizou por ter contratado alguém para te ensinar uma maneira de fazer aquilo que você queria. Imagina se você for colocar na tua agenda tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, quanto tempo ia demorar? E você nem sabe se chegaria daquele jeito. Sim. Então, você me perguntou, né, para qual perfil, quais seriam as duas, vamos dizer assim, iniciativas de alguém que queira ser mentor. Eu acho que é muito importante entender isso. Contratar uma mentoria é muito mais barato. Ah, mas o valor é alto. Calma aí. Tem referência? A pessoa que está vendendo a mentoria de fato tem propriedade no que faz e fala? Tem lastro, né? Tá dizendo que faz e faz mesmo?
Porque é muito interessante dizer, tem muita gente na internet falando, né, um projeto de mentoria. Mentoria não é algo que nasceu com a internet, né? Existe desde que o mundo é mundo. Sempre teve alguém ensinando e alguém querendo aprender, e a troca por esse aprendizado existia, sei lá, pagando com animal, com leite, com batata, etc. Hoje, de outra forma. Só que a internet impulsionou e popularizou muito, né? E muita gente, inclusive, veio com uma conotação negativa. Por isso, busque referência. E a partir daí, confie no processo. Porque se você está contratando alguém para te ensinar algo que a pessoa é expertise nisso, confie no processo e faça. Porque mentalidade, a pessoa fica resistindo, resistindo, resistindo por muito tempo, tá perdendo tempo, energia e dinheiro. E para fechar, que a gente conversa, vai fluindo, vai fechando. Se deixar eu falar. A gente vai falando mentoria, né? Então, duas dicas para, principalmente o pessoal da área da saúde, que é o teu foco na tua mentoria. Duas dicas para aqueles que não querem ser mentores, não. Eles querem performar melhor, ter mais lucro, mais faturamento. Duas dicas que você acha fundamental para esses médicos começarem a ter resultados. Legal. Primeiro, entender que se você é médico, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, essa é a tua especialidade. Existem outras inúmeras formas de você atuar como especialista que vai além da óbvia que você aprendeu. Isso para mim é fundamental, Paulo. Quando o profissional da saúde chega pra gente, uma das coisas que eu trago é muito isso, expanda as possibilidades de atuação profissional. Porque tudo bem, não tem nada com viés educacional, tá entendido. Mas tem outras maneiras que não seja consultório, clínica, tem outras maneiras. E assim, entenda que você não é só profissional da saúde. Você tem isso como profissão. Só que você investe um tempo para sua profissão. E se você amplia e liga o modo empreendedor, você vai ver oportunidades em muitas outras frentes. A maneira que você vende a tua hora para um grupo hospitalar, a maneira que você recebe um convite e aceita, você se autovaloriza antes de dar você para de aceitar uma proposta e você começa a se ver como uma pessoa ativa. Então você tem uma postura ativa para vender a tua expertise. Não tem um viés educacional, tudo bem, mas você está investindo o teu tempo, a tua energia todo dia em alguma coisa. Para, reflita e entenda se aquilo que você está gerando e cobrando está coerente. Porque por vezes a pessoa entrega muito valor e cobra muito pouco. Então, primeiro ponto é esse. Segundo, se a gente está falando fora educacional, se a gente está falando em consultório clínica, sua equipe com consciência, mentalidade e postura de comercial ativo. Todo mundo está vendendo a todo momento. Ah, mas eu só tenho uma secretária. A tua secretária está vendendo ou deixando de vender. E se você tem um assistente, a mesma coisa. Vou dar um exemplo assim: cirurgia plástica. A pessoa não ganha só com a cirurgia. E não é só na cirurgia. Se uma pessoa que tem um consultório clínica não tem uma equipe montada e preparada, não estou falando de equipe de 10 pessoas, não, Paulo. Estou falando de o número que for. Se não tem essa consciência comercial, a gente está falando de pelo menos 50% de faturamento que ela não tem que poderia ter. Então, mentalidade, postura e entendimento. Não sou só médico, dentista. Eu sou um empresário. Porque, afinal de contas, essa pessoa paga imposto, paga funcionário, é ou não é? Com certeza. Você na sua área ainda. E, além disso, com toda certeza, comercial ativo. Comercial ativo significa o seguinte: você tem e atende X pessoas por mês. Qual é o teu controle de dados dessas pessoas? Nome, telefone, e-mail, que continuidade que você tem de contato depois de um procedimento, de uma cirurgia, de um atendimento, de uma consulta. Então, assim, todo mundo pode ter uma postura ativa de comercial e vender sempre. Então, não é só prospecção, não é só trazer novos pacientes, é fazer com que esses pacientes, esses clientes, eh, estejam gerando mais valor para o seu negócio a todo momento. E com isso, uma secretária, uma assistente, qualquer profissional ali da equipe está representando, bem ou mal. Se tiver comercial ativo, Paulo, 50% de faturamento a mais assim, ó, 3 meses de aplicação. Sensacional. E atenção aos detalhes, né? Porque olha aqui o que eu ganhei de presente.
a Diogo Garcia Mentoria, né? Isso aqui também é uma forma de você valorizar o teu trabalho, né? Você ter o cuidado de fazer um brinde, né? Uma situação dessa é muito, muito interessante. Vale, né? Vale É um muito. branding. E todo mentorado recebe porque é importante, né? Tomar nota, insights. é, Gera aquela coisa de você estar realmente num grupo, né? Você tá como mentorado, você receber esse cuidado do. Hoje eu recebi o convite lá do SHP, né? Você viu lá, o teu Sim, sim, deve tá a ter caminho. chegado lá também, deve ter chegado. E o cuidado que eles criaram ali na caixinha, no pergaminho, acho que isso tudo é o que você falou, o ROI não é só financeiro. Isso tudo vale muito. Você consegue trazer os mentorados mais para próximo, você consegue conectar mais com eles quando você vê que o mentor está preocupado. Isso mostra uma certa preocupação sua, até com as tuas coisas, até com Claro. a tua própria empresa. O mentorado fala assim, pô, eu quero isso para minha empresa. Então, o meu bloquinho lá de médico vai ser um de uma qualidade melhor do que de repente eu estava usando. E isso vai fazer uma percepção de valor para o paciente dele muito maior. De repente ele vai conseguir começar a cobrar um pouco mais na consulta e fazer alguns ajustes, né? Isso tudo é mentalidade, né? Quando você não está preocupado só tecnicamente, atender bem o paciente de maneira técnica é meio que a obrigação, né? Agora, e além? Ah, mas é frescura. Não, não é frescura, é cuidado. É olhar para os detalhes. Todo mundo gosta de ser bem atendido. E, Paulo, a gente poderia ficar falando aqui 3 horas. Então, assim, agradeço demais aí pelo teu convite, pela oportunidade. A gente aqui é uma prova do quanto a ambiência é poderosa. A gente se conheceu no SHP, a gente já teve um primeiro evento junto, que você infelizmente não pôde estar presente por questões pessoais. Mas teremos o nosso próximo agora. Olá. Não sei quando que vai sair esse programa, mas em dezembro de 25 estaremos juntos, né? Mais outros colegas, junto com outros colegas do SHP. E a ideia é essa, cada um na sua expertise, trazendo e gerando valor para outras pessoas. É, não sei se é interessante, você vai deixar nos créditos depois eu falar do. Pode falar. Fala o seu. Bota aí Legal. o arroba, Tá tudo aí bom. pra gente ver. É tudo Diogo Garcia Mentoria, tanto no Instagram, Diogo Garcia Mentoria, né, arroba Diogo Garcia Mentoria, e também www.diogogarciamentoria.com ou DG Mentoria, que é o nome da empresa. Qualquer Ali, dúvida que tiver, qualquer coisa que faltou ali, gostou do que ele falou, quer saber um pouco mais, direct. ó, eu gosto muito, sabe, do que? Da opinião mesmo, porque assim, eu sempre, junto aos clientes, eu pergunto, quem não gostou, discordou, discorda, compa compartilhe. E se gostou, se teve algum insight, também, porque é interessante. Por vezes, a gente está conversando ali e o que não gostou é porque ainda a pessoa está ali resistindo, Sim. sabe? Isso faz parte do processo. É Tá tudo isso. bem. Queria agradecer, cara, você ter vindo. Muito obrigado Pô, mesmo. Pô, satisfação, Paulo. tirar esse. Sei que a vida é corrida, né? Mentoria, a gente se dedica muito para poder criar uma mentoria que realmente faça a diferença. Então a gente acaba tendo muito pouco tempo ali para entre já outra empresa e tudo. Então, obrigado por ter vindo. Satisfação. E Tô à disposição sempre que precisar. a gente vai continuar aí no The Boss Talk, trazendo mais mentores com a qualidade aí do Diogo para poder passar tanta informação para quem quer ser mentor, quanto também para a pessoa que está ali pensando em ser um mentorado, se é na área da saúde, se é na área do direito, da advocacia ali, da contabilidade. A gente vai trazer mentores diversos aqui para poder chegar nesse. Eu acho maravilhoso esse mastermind que a gente cria aqui. Valeu, muito obrigado.